Existe um grande mistério em torno do Expresso de Hogwarts, vocês sabiam disso? Galera, nem tudo no mundo dos bruxos são flores. Muitas vezes, coisas um tanto suspeitas e de caráter num mínimo duvidoso acontecem na comunidade bruxa. E a história do Expresso de Hogwarts é só mais um exemplo disso. Bora pro vídeo que hoje tem aula de História da Magia aqui no Wizarding Bruno. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Agora, vocês podem usar a opção Valeu Demais, que é como se fosse o superchat das lives, só que para vídeos. Se vocês curtem o meu trabalho aqui no Wizarding Bruno, essa é uma maneira de apoiar ainda mais o canal. E os comentários feitos com Valeu Demais têm prioridade na hora que eu vou responder todo mundo. Aproveitando a ocasião, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí que é sucesso. Dá uma força aí, vai! Os primeiros relatos históricos e as evidências encontradas em gravações e xilogravuras antigas nos dão conta de que em tempos muito antigos, muito antes de existir o Expresso de Hogwarts, o famoso transporte para os jovens bruxos e bruxas estudantes do Reino Unido, os alunos de Hogwarts costumavam chegar à escola da maneira que eles e suas famílias achavam melhor e mais conveniente. A história da magia registra que muitos alunos iam para a escola montados em vassouras, alguns davam preferência ao uso de carroças e carruagens encantadas, enquanto que outros escolhiam montar uma variedade de criaturas mágicas para chegarem à escola. De tempos em tempos, também acontecia de alguns desavisados tentarem a aparatação como meio de transporte para Hogwarts, o que obviamente resultava em desastre total, porque como a gente bem sabe, o castelo e seus terrenos sempre foram protegidos com feitiços anti-aparatação muito poderosos. O fato é que cada um desses meios de transporte apresentava sérios desafios. Por exemplo, não devia ser nada agradável viajar, ainda que fosse uma distância curta montado numa vassoura, carregando baús e animais de estimação. Imaginem só. Também não deve ser nada agradável viajar numa criatura mágica tendo todas essas coisas para carregar, além de ser totalmente desconfortável, né? Os filmes de Harry Potter passaram a ideia de que voar em hipogrifos e em testralhos é algo maravilhoso, super de boa, mas nos livros não é bem assim. Por exemplo, em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o texto do livro diz o seguinte sobre o voo de Harry no bicurso. Sem aviso, as asas de quase 4 metros se abriram a cada lado de Harry. Ele só teve tempo de se agarrar ao pescoço do hipogrifo e já estava voando para o alto. Não foi nada semelhante a uma vassoura e Harry soube na hora qual dos dois preferia. As asas do hipogrifo adejavam desconfortavelmente dos lados, batendo por baixo de suas pernas e dando-lhe a sensação de que estava prestes a ser jogado no ar. As penas acetinadas escorregavam dos seus dedos e o garoto não se atrevia a se agarrar com mais força. Em vez do voo suave da Nimbus 2000, ele agora balançava para frente e para trás, quando os quartos do hipogrifo subiam e desciam, acompanhando o movimento das asas. Bicurso deu uma volta por cima do picadeiro e em seguida embicou para o chão. Essa foi a parte que Harry teve receio. Ele jogou o corpo para trás, à medida que o pescoço liso do bicho abaixava, achando que ia escorregar por cima do bico. Então, sentiu um baque quando os 4 membros desparelhados do bicho tocaram o chão. Por milagre, conseguiu se segurar e tornar a se endireitar. Aqui fica bem claro que esse voo foi bem menos emocionante e confortável do que a gente vê no filme, né? Agora, imagina adicionar todo o material escolar para Hogwarts e itens pessoais num voo desses. Voar num testralho também não era uma das coisas mais confortáveis do mundo. Quando Harry e os jovens da Armada de Dumbledore vão até o Departamento de Mistérios, no Ministério da Magia, eles vão voando montados em testralhos. E olha só a descrição do livro desse momento. Por um momento, o testralho de Harry não reagiu. Então, com um movimento amplo que quase o desmontou, abriu as asas, encolheu-se lentamente e em seguida subiu como um foguete, tão rápido e tão abruptamente que Harry teve de apertar as pernas e os braços em torno dele para evitar escorregar por suas ancas ossudas.
O garoto fechou os olhos e apertou o rosto contra a crina sedosa do cavalo ao romperem pelos ramos mais altos das árvores e saírem voando em direção ao poente vermelho sangue. Harry achou que nunca se deslocara com tanta rapidez. O testralho passou veloz sobre o castelo, suas grandes asas mal se movendo. O ar frio fustigava o rosto dele, os olhos apertados contra o vento. O garoto olhou para os lados e viu seus 5 companheiros acompanhando-o, cada qual mais achatado possível sobre o pescoço do testralho para se proteger do turbilhão de ar produzido pelo bicho. Harry sentiu o rosto tenso e frio e as pernas dormentes de comprimir com tanta força os flancos do testralho, mas ele não ousava mudar de posição para não escorregar. Ensurdecera com o ronco do frio vento noturno em suas orelhas, e sua boca estava seca e gelada. Perdera toda a noção da distância que havia percorrido, toda sua fé estava no animal embaixo dele, que continuava a cortar a noite deliberadamente, quase sem bater as asas em seu avanço veloz. Então assim, galera, pra mim tá claro que voar em criaturas mágicas pra chegar em Hogwarts definitivamente não era a melhor das opções de transporte. Naquela época era responsabilidade dos pais transportarem seus filhos para a escola, mesmo que isso acabasse resultando em muitos acidentes causados pelo uso desses mais variados meios de transporte mágico. Isso sem mencionar o número de vezes por ano que trouxas viam bruxos viajando pelos céus, indo e vindo de todas as direções. Vocês conseguem visualizar a confusão? Até que em 1692, com a imposição do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, as coisas começaram a ficar um pouquinho menos confusas. O estatuto foi criado pela Confederação Internacional dos Bruxos para salvar a comunidade bruxa da Inquisição, que era promovida pelos trouxas. Era uma época de muita perseguição e violência contra os bruxos. De maneira mais simples, o estatuto era uma lei que tinha a intenção de proteger os bruxos dos trouxas. Em termos práticos, os bruxos precisavam esconder a existência deles dos povos não mágicos. Na série de livros e filmes de Harry Potter, que se passa vários e vários anos depois disso, a gente consegue ver em diversos momentos os esforços e precauções do Ministério da Magia para esconder o mundo mágico dos trouxas. Inclusive, é dito que essa é uma das tarefas mais importantes do Ministério da Magia. Então, com tudo isso rolando em 1692, a necessidade de se encontrar um meio de transporte estudantil mais discreto se tornou urgente. Afinal de contas, eram centenas de crianças bruxas de toda a Grã-Bretanha que precisavam chegar de modo seguro e secreto às terras altas da Escócia, onde fica o castelo de Hogwarts. A partir daí, chaves de portal passaram a ser organizadas em pontos específicos de toda a Grã-Bretanha. Mas a logística disso tudo foi um sério problema desde o início, porque todos os anos, pelo menos 1/3 dos alunos não chegavam na escola no dia e horário que deviam, por terem perdido o horário ou por não conseguirem encontrar o objeto encantado que transportaria eles para a escola. Também tinha o fato de que muitas crianças ficavam doentes ao usarem as chaves de portal e, com isso, a ala hospitalar da escola frequentemente ficava cheia nos primeiros dias de cada ano letivo. Mesmo sabendo que as chaves de portal não eram a melhor solução para o problema com o transporte escolar, o Ministério da Magia também não encontrou uma alternativa melhor e mais aceitável. E aí eles se encontravam num dilema, porque retornar a fazer o transporte dos estudantes das mais variadas formas, assim como era antes, não era mais uma opção por causa do Estatuto Internacional de Sigilo. E a ideia de criar uma rota no sistema de Pod-Flu foi veemente resistida por vários diretores de Hogwarts que achavam que essa rota violaria a segurança do castelo. E aí a ministra da magia da época, Oraline Gamble, encontrou uma solução que na ocasião foi muito ousada e controversa. Oraline era admiradora das invenções trouxas e achou que os trens eram meios de transporte de grande potencial. Foi daí que surgiu a ideia inicial do Expresso de Hogwarts. E é aqui que começa o mistério e a polêmica da história toda. Porque de onde exatamente o Expresso veio, ou como precisamente ele foi construído, nunca se soube de forma comprovada ali, no duro. Embora existam suspeitas bem fortes sobre o caso. É sabido por todos que definitivamente existem registros secretos do Ministério da Magia detalhando uma operação em massa envolvendo 167 feitiços de memória e o maior feitiço de ocultação em massa já realizado na Grã-Bretanha.
Essa operação aconteceu em um dia do ano de 1830, não se sabe ao certo o dia exato do ocorrido. O que se sabe é que na manhã seguinte a essa grande operação do Ministério, uma reluzente máquina a vapor escarlate surpreendeu os moradores de Hogsmeade. Eles acordaram pela manhã e já encontraram o reluzente expresso vermelho de Hogwarts em uma estação ferroviária de Hogsmeade que definitivamente não existia antes. Além disso, eles também notaram ao mesmo tempo vários trabalhadores ferroviários trouxas da cidade de Crewe, bem confusos, que passaram o resto do ano lutando contra a sensação incômoda de terem perdido algo importante. Ou seja, alguma coisa bem suja aconteceu nessa história toda aí, né, galera? A suspeita é que a locomotiva do Expresso de Hogwarts foi originalmente projetada e construída por esses engenheiros e trabalhadores ferroviários trouxas da cidade de Crewe, no condado de Cheshire, na Inglaterra, no início ou meados do século XIX. E se feitiços de memória e ocultação foram utilizados, isso só pode significar duas coisas, na minha opinião. Ou os bruxos forçaram esses profissionais trouxas a construírem um trem para eles, ou eles roubaram uma locomotiva recém-construída. De outra forma, qual seria a necessidade de usar todos esses feitiços poderosíssimos de memória? Vejam bem, eles executaram o maior feitiço de ocultação em massa já registrado na Grã-Bretanha. Foram mais de 167 feitiços de memória utilizados e depois, como resultado, os trabalhadores ferroviários pareciam estar sofrendo sintomas de quem acabou de ser confundido ou de alguém que teve sua memória alterada. Então, assim, com certeza alguma coisa muito errada aconteceu aqui. Como eu disse antes, nem tudo são flores no mundo bruxo. Antes de ser aprovado pelo Ministério para o uso escolar, o Expresso de Hogwarts passou por diversas modificações mágicas, inclusive, diferentemente do que se via no sistema ferroviário nacional da Grã-Bretanha naquela época, o Expresso de Hogwarts assumiu a forma de uma locomotiva a vapor 460 e inicialmente era chamado de Castelo de Hogwarts. O sistema a vapor, que foi originalmente instalado pelos trabalhadores ferroviários trouxas, passou a funcionar exclusivamente pelo poder da magia. Nessa época aí, muitas famílias supremacistas que alegavam ter sangue puro ficaram indignadas com a ideia de seus filhos usarem um transporte trouxa para chegarem à escola. Eles alegaram que o trem era inseguro e degradante, só que o ministério foi bem radical a esse respeito. Foi decretado o seguinte: ou os alunos usariam o trem para chegar em Hogwarts, ou não poderiam frequentar a escola da Grã-Bretanha de modo algum. Então, obviamente que as objeções foram rapidamente silenciadas, né? E aí o Expresso de Hogwarts foi oficialmente adotado como o meio de transporte para os estudantes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Só que é importante dizer o seguinte, não há informações sobre de onde exatamente os alunos de Hogwarts estavam viajando logo após a aquisição do Expresso de Hogwarts e a criação da estação de Hogsmeade, já que a plataforma 9 3/4 na estação de King's Cross só foi inaugurada na década de 1850, ou seja, aproximadamente 20 anos após o Expresso de Hogwarts ser oficialmente instituído como o transporte oficial dos alunos de Hogwarts. Então é isso aí, meus bruxos. Viram só que origem suspeita essa aí do Expresso de Hogwarts? O que vocês acham que realmente aconteceu aqui? Vocês acham que os bruxos roubaram a locomotiva dos trouxas? Acham que eles forçaram os trouxas a construírem a locomotiva para eles? Ou vocês acham que alguma outra coisa aconteceu? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Ah, e sintam-se à vontade para usar o Valeu Demais para comentar. Dá essa força aí. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui do canal, e se vocês fizerem isso no celular de vocês é ainda melhor. Assim, cada vez que eu postar um vídeo, vocês vão receber um aviso na barra de notificações do aparelho de vocês. Agora eu tô falando pra você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve aí, vai, dá uma moral aí pra mim. Basta clicar nesse botãozinho aqui e tudo certo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fui!